O Corinthians está eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. É isso mesmo, torcedor. O quinto elenco mais caro da América do Sul está eliminado na primeira fase da Série B do futebol sul-americano. A equipe não teve competência para ficar em segundo lugar na fase de classificação da Copa Sul-Americana. Parabéns aos envolvidos, meu Deus do céu. Huracan 1, Corinthians 0. O Corinthians consegue perder pro Huracan e com o empate do América de Cali lá com os requintes de crueldade, os caras estavam perdendo pro Racing do Uruguai, até os acréscimos conseguiram empatar, enfim. Eu acho que se eu fosse a Conmebol, ele não daria vaga nem pro América, nem pro Corinthians, que nenhum dos dois mereceu. Mas enfim, é isso, o Corinthians está eliminado. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse jogo aí, que você nem tem muito o que falar, mas não sei se eu tô com vontade. A escalação do Corinthians, o Dorival, em teoria, mandou o que tinha de melhor a campo. Eu não entendi se ele mandou o que tinha de melhor, se ele deixou o Mateuzinho de fora para jogar o Félix. Não que o Mateuzinho vá fazer grande diferença, mas enfim, é o lateral que a gente tem de origem, né? No mais, no meio-campo, finalmente ele sacou o Maicon, jogou com o Raniel e o Martinez. Carrilho e Bidon no meio-campo, Angeleri na esquerda, na frente o Memphis e aquele paraguaio lá que eu vou me recusar a falar o nome, tá bom? Que grande parte da torcida idolatra. O primeiro... detalhe, o Huracan foi com a equipe basicamente reserva, porque eles têm uma final aí no final de semana no futebol argentino, então só foram com 2 titulares, tá? A equipe B do Huracan, em que fase. Primeiro tempo morno, o Corinthians mais com a bola, tentando criar, não conseguiu criar nada, não chutou uma bola no gol durante o jogo. O Huracan também pouco ofereceu de perigo, teve uma boa chance que o Hugo fez uma boa defesa. E o primeiro tempo foi isso, jogo cozinhado, o Corinthians muito fraco ofensivamente, sem grandes forças. O Memphis não conseguindo aparecer, não conseguindo criar, a gente dependendo de cruzamentos de Angeleri, que pouco fez também, Breno Bidon, Carrilho muito fraco, o paraguaio lá da frente também que, como sempre, inútil, nada agrega. E fomos para o intervalo com 0-0. Esse resultado que estava servindo porque o outro jogo também estava empate. Começa o segundo tempo, a gente toma um gol com menos de 1 minuto. Detalhe, o Dorival fez 2 alterações, na teoria para deixar o time mais ofensivo. Tira o Martinez e coloca o Thales Trágico e coloca o... só o Thales Trágico que entra já, né? E a gente acaba tomando gol ali numa sobra de escanteio, que a bola sobra pro Huracan, eles cruzam, o Thales tenta chegar, não consegue, mas ali é muito mais culpa do Romero que não acompanhou o cara, né? Desculpa, falei o nome dele, do atacante paraguaio ídolo dessa torcida burra aí. Então o Corinthians já toma um gol logo de início de jogo, gol esse que estava nos eliminando. O Corinthians sentiu demais o gol, como sempre, se desorganizou, se bagunçou. O Dorival tentou fazer umas mexidas ali, colocando o Mateuzinho na lateral, já colocando o Garro com 20 minutos do segundo tempo. Mas o Corinthians continuou sem oferecer perigo, tentando algumas jogadas individuais, time muito espaçado, onde o Huracan ficou muito mais perto de fazer o segundo do que o Corinthians de empatar a partida. E aí, nesse decorrer do segundo tempo, chega a notícia, para nossa surpresa, de gol do Racing, né? Gol esse que classificaria o Corinthians. E aí seguiu até o final do jogo, depois entrou o Coronado também, péssimo, muito mal. O Corinthians tentava uma hora ou outra, teve um pênalti pedido pelo Garro, que até acho que talvez tenha sido pênalti, mas me recuso de ficar batendo nessa tecla. Teve um pênalti mal marcado de forma bizarra pelo juiz fraquíssimo também, que depois foi anulado. E aí a partida foi seguindo até o final, até que nos acréscimos, no jogo de lá, o América de Cali empata. Como o Corinthians não conseguiu empatar seu jogo, o Corinthians foi eliminado, tá? Essa eliminação aí vem na conta de muitas pessoas, enfim. A gente não pode esquecer a bagunça política que está o Corinthians, que é o principal responsável desse amadorismo. Porém, a comissão técnica do Dorival, o Dorival que, cara, quem me conhece sabe que eu evito assim ficar pegando muito no pé do treinador, achar que a culpa é só do treinador. O Dorival chegou agora, mas péssimo início de trabalho do Dorival. É o pior início de trabalho dos últimos treinadores que eu vi, sem dúvida.
O cara completamente confuso na hora de escalar, na hora de mexer, você não sabe o que ele quer, não sabe se ele tá poupando, se tá com o time titular. O Dorival perdidíssimo até agora no comando do Corinthians. Perdidíssimo, perdidíssimo. Fraco, Dorival, fraco. Sobre os jogadores, cara, o que eu tenho pra dizer? A zaga, como sempre, batendo cabeça. André, Ramalho e Kaká. Nossa, que lastimável. Jogadores fracos, burros. Mateuzinho que entrou no jogo, aí teve uma hora que foi provocar o jogador do Huracão. Os caras bateram na gente aqui, bateram lá. Estavam eliminando a gente, o Mateuzinho querendo meter perna pra cima do jogador do Huracan. Meu Deus do céu, eu não tenho saco pra acompanhar esse futebol de hoje em dia. O Andileri também, que tá mostrando aí o porquê que ele passou 2 anos no grandíssimo Getafe da Espanha e mal atuou. Também um jogador de mediano para baixo aí. Aí você pega Martinez, Ranieri, jogadores assim voluntariosos, mas com pouca qualidade técnica, muitas vezes jogadores burros. Carrilho que deu uma caída aí, Breno Bidon, moleque nulo. O Memphis, nosso cara, 4 milhões que não decide um jogo grande. Vez ou outra ele joga bem um clássico, um jogo difícil na Neoquímica Arena, mas é muito pouco para um cara que ganha 4 milhões. Ele não tá merecendo nem 2. E o paraguaio lá inútil, né, que grande parte da torcida bate palma, aplaude. Mais uma vez em jogo bom, o cara não agrega em nada, em bosta nenhuma. E aí entra no segundo tempo o Thales Trágico, que jogador irritante. Coronado também, porque a gente reclama que às vezes o Coronado tá de fora para jogar Bidon, para jogar Charles, para jogar não sei quem, jogar Michael. Mas quando ele entra a gente vê o porquê que também ele não é escalado e não tem sequência, né? Que jogadorzinho também sem sal. O Garro entrou ali, vou dar uma poupada no Garro, tentou alguns passes, ainda criou alguma coisinha ali, foi o que mais levou perigo. Também muito tempo sem jogar, voltando de uma lesão complicada. Entrou o Michael no jogo também. O Michael que os 2 passes que ele tentou que não foi passe de lado, assim, ele acabou errando, dando no pé dos caras. Enfim, são inúmeros culpados aí, mas só que mais uma vez o Corinthians acaba passando vergonha num torneio internacional, que já é de costume, né? A gente já tá acostumado. A gente nunca consegue ser apenas eliminado de um torneio sul-americano. É sempre sendo humilhado, sempre passando vergonha, é incrível. Mas enfim, eu acho que boa parte da torcida do Corinthians merece isso, né? Torcida organizada, torcedor que aplaude Romero, que aplaude Mateuzinho, que baba ovo de Memphis porque ele vai na favela, porque ele faz música com MC. Vocês também merecem isso. Mas é claro, o principal culpado é essa diretoria aí, esses caras que são tudo menos corintianos, né? Enfim, mais uma humilhação e vai seguir assim nos próximos tempos, eu tenho certeza disso, não tenho esperança nenhuma de mudança, tá bom?